Maurício de Souza, ele mesmo, o quadrinista criador da turma mais amada do Brasil, a Turma da Mônica, anunciou que está se candidatando a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Será esse, enfim, um plano infalível? Pois é, Anderson, essa semana a gente foi surpreendido, não surpreendido, eu vou dizer uma coisa que eu acho que não sei se vai ter muita gente aqui no chat compartilhando, mas eu vou trazer depois um trechinho da carta dele aqui. Eu sou uma pessoa que assim, tem um gosto muito grande pela leitura graças aos gibizinhos da Turma da Mônica, cara. Eu me alfabetizei, bem dizer, lendo isso, sabe? Você criar aquele hábito de você estar sempre lendo e pegar gosto pela leitura naquela primeira infância. Foi com Turma da Mônica, foi com Maurício de Souza. Adoro as histórias de toda a turma. Assim, eu tenho um apreço especial pela Turma do Penadinho, adorava a Turma do Penadinho. Adoro Cebolinha e os Planos Infalíveis, gosto muito de Chico Bento também. Mas o fato é que o nosso Maurício de Souza, então, está se candidatando. Eu tenho aqui uma notícia que vai trazer um resumo dessa informação. Quadrinista Maurício de Souza, da Turma da Mônica, e é ele, né, o Agatha, está se candidatando a uma vaga na Academia Brasileira de Letras, é isso? Isso, cadeira 8, Paty, tudo indica que realmente vai ser ele. Lembrando que a ABL já está bem diversa nos últimos anos. A gente tem Gilberto Gil, já tem Fernanda Montenegro também. E agora, imagina que beleza, a Mônica completa 60 anos esse ano. Mônica fez parte de toda a infância de quase todo brasileiro. Fez parte da minha, tenho certeza que fez parte da sua também. Então, passando gerações e a Mônica, querendo ou não, a gente tem que aceitar essa realidade. Mônica completa 60 anos esse ano, e aí esse presente pode ser dado para o Maurício de Souza para ocupar a cadeira 8 aí da ABL, da Academia Brasileira de Letras, ele que é um gigante na arte, né? E aí agora pode fazer parte da ABL. Paty, notícia muito bacana. Eu, na minha opinião, acho justíssimo ele estar se candidatando. Tem outras pessoas que mereciam, tem outras pessoas, o próprio pessoal falou de Ziraldo e tal. Isso é uma questão de. Claro, tem o gosto pessoal, mas o que o Maurício fez para a história do Brasil, história dos quadrinhos no Brasil, é sensacional, tanto que ele contribuiu com esse processo de devorar livros numa idade mais depois de ser avançado, graças ao hábito que você desenvolve. Inclusive, ele traz na carta que ele endereçou para a ABL, ó, Ilustríssimo Senhor Merval Pereira, presidente da Academia Brasileira de Letras. Eu não vou ler tudo aqui, ó, mas ele conta a história exatamente que ele viu uma revista em quadrinhos caída na calçada, ganhou aquela revista, eles pegaram aquela revista e a mãe dele lia para ele. Então, a mãe dele, por ter outras tarefas, resolveu alfabetizar ele. E ele, em poucos meses, aprendeu a ler e teve uma revolução na vida de criança. E isso eu acho que aconteceu com muita gente. Depois ele virou até um rato de biblioteca, como ele diz aqui. Essa é a carta. Quem quiser ler ela inteira, depois é só procurar na internet ou dar um pause aqui, que eu não vou ficar lendo ela toda nesse momento. Mas eu achei muito bonitinho porque o que aconteceu com ele, com uma história em quadrinho, acho que aconteceu com muita gente graças ao Maurício de Souza. E Anderson, você deve ter um carinho especial, né, cara? Porque você é colecionador, você adora quadrinhos, né? Primeiro eu vou pelo começo do fim, dar o spoiler. É lógico, né? Porque ele alfabetizou muito mais do que várias instituições que a gente conhece. Né? A minha leitura inicial, quando começa lá, de pequenininho, acho que, sei lá, que eu tenho noção, que eu lembro, 6 anos de idade, foi com quadrinhos. Né? Eu tenho uma trilogia que eu lembro, dos primeiros quadrinhos que eu li foi Turma da Mônica, Tio Patinhas e foi os Jovens Titãs. Começo aí dessa forma, que eu lembro ali, tá. E é o seguinte, a gente está falando de um cara que se reinventa, tem uma outra questão importante. Ele se reinventa no mundo que a gente precisa. Eu lembro que tinha historinhas antigas que o Cebolinha pichava o muro Mônica Dentuça. E ele viu que isso, de alguma forma, não era bom para as crianças, e ele tirou isso.
Então, ele sempre está olhando, mas não é um olhar, é lógico que ele ganha dinheiro com isso, não tem inocência, mas não é isso. É mais do que isso, porque ele contribui mesmo para a formação de muitas milhões de crianças. E aí você tem essas mudanças, nuances pequenas, podem ser pequenas, você vê como ele lida com a violência, mesmo com a Mônica com o coelho. Você tem personagem, mas aí tem uma coisa que eu vou trazer aqui, eu quero. Tem muita coisa para falar de Maurício de Souza, a Mônica jovem quer trazer outro público, e agora ele quer fazer, nesses 60 anos de Mônica, a Mônica da terceira idade. Ele quer fazer a turma da terceira idade. Isso é muito legal também, porque as pessoas vão envelhecendo lendo a Turma da Mônica, e elas ficaram jovens, e hoje elas têm a Mônica jovem. E a pessoa da terceira idade tem sim quem ainda acompanha a Turma da Mônica. E sem dizer as inclusões, né? Uma da inclusão que é importantíssima para mim, cada um vai escolher a sua, né? Você tem pessoa com deficiência, você tem autista, o Maurício colocou autista, mas ele percebeu em um dado momento, agora eu vou falar por um outro lugar, eu cobri o lançamento de uma obra que é a da Maurício de Souza Produções, que o meu colega e um cara ótimo para a gente trazer aqui também é o Sidney Guzman, que toma conta desse selo ali, que tem o Chico, a releitura, não sei se você acompanhou as releituras de Mônica, que veio Laços, e aí o que acontece? Ele começou a perceber o seguinte, o Jeremias e o Chaveco, por exemplo, eles estavam lá dentro, em especial o Jeremias, e ele achava que o fato do Jeremias estar na Turma da Mônica, ele estava ajudando a falar das pessoas negras. Só que ele percebeu uma coisa, que não bastava o Jeremias estar lá, porque na vida real não é igual o bairro do Limoeiro. Não é tudo legal, tudo bacaninha, tudo... Não, as pessoas negras sofrem no Brasil. Aí o que ele faz? Ele faz para mim uma das obras que eu fui na Faculdade Zumbis dos Palmares em São Paulo, no lançamento, estive lá quando ele lança essa que para mim é uma das obras que me fez chorar, que é essa obra aqui do Jeremias, que conta a história de Jeremias, e essa obra aqui fala muito do Jefferson Costa, que é um cara muito legal, que é o seguinte, como ele lidou, Jeremias, sabe quando eu falei aqui naquele corte da vinícola que eu aprendi a acomodar a dor para poder progredir na vida? Jeremias fez isso. Ele lidou desde sempre, acomodando a sua dor, e aqui fala de um Jeremias, né? Fala aqui de um Jerê, criança na escola, porque a escola é muito perversa, sabe, Tássio? A escola é onde é muito perversa com o seu nome, se você é gordo, se você é preto, se você é mulher, você tem óculos. Então, saber construir uma identidade já na escola é muito difícil. E o Maurício de Souza é genial para contribuir para que você, desde a sua infância, construa uma identidade. Hoje, nós temos obras e livros racializados, LGBTQIA+, mas essa obra aqui, numa grande empresa, isso aqui é histórico. E só por isso só o Maurício merece estar na academia. Nos anos 70, para vender leite em pó, uma empresa tentou convencer o mundo de que o leite materno não tinha nutrientes suficientes. E deu certo. Toneladas e mais toneladas de leite em pó foram vendidas, agravando a desnutrição infantil em alguns dos países mais pobres do mundo, é verdade, mas gerando muito lucro para os acionistas no processo, demonstrando uma grande responsabilidade administrativa. Essa mesma empresa agora, em nome de seus valores, em nome da proteção daqueles que nela investem, foca seus negócios no acesso à água. Ouça aí a palavra do CEO. Água gratuita é coisa do passado. O negócio agora é transformá-la em mercado. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. De que empresa falamos aqui? Bom, que outra empresa teria coragem de ir tão longe para satisfazer os seus acionistas, senão a Nestlé? A Nestlé fabrica muita coisa, incluindo seu chocolate preferido, que pode ou não ser feito com o trabalho escravo de crianças africanas.
E o acionista não precisa ter medo de boicotes, jamais. A Nestlé tem 2.000 produtos, são 2.000 marcas. A empresa é a prova de boicotes. Acionista, aposte na Nestlé. Não há nada que a empresa não faça por você e pela multiplicação do seu dinheiro. Pesquise e descubra mais sobre o histórico da empresa. Nestlé, ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.